Aqui, onde está o quadro do Lenin fazendo revolução, tem a mesa onde o Lenin escreveu Estado de Revolução. Ele escreveu aqui na Finlândia. Moi! Tervetuloa! Hoje a gente está aqui na frente do Museu do Lenin, como vocês estão vendo ali. Como a gente já tinha falado no último vídeo, caso você não tenha assistido o vídeo da última segunda-feira, assista por favor. Eu falei que tá tendo um grandíssimo de um revisionismo histórico aqui, principalmente depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, em que tá tendo um grande apagamento, assim, em relação às relações da Finlândia com a Rússia. Então, assim, esse museu é muito legal, é um dos nossos museus favoritos aqui. Esse museu ele vai ser fechado, e aí vai ser o Museu das Relações do Leste. A gente vai visitar aqui depois, né, pra ver o que teve a mudança aqui, mas é possível imaginar que provavelmente vai ter uma mudança no discurso bem forte no teor daqui do que é o museu. Mas, como a gente gosta muito desse museu e como infelizmente ele vai ser fechado devido à OTAN, claro, então vamos pelo menos prestar essa última homenagem aqui ao museu e mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui nesse lugar que a gente está em pé nesse momento, que tem aqui a cara do Lenin, o prédio do sindicato, né, do SACO e também da Associação dos Trabalhadores do Partido Social Democrata, e Lenin foi aqui junto com Stalin para fazer uma reunião bolchevique, né, antes da Revolução. A Finlândia fazia parte do Império Russo e os socialistas finlandeses estavam apoiando os bolcheviques porque eram também contra o Império Russo, né, queriam derrubar. Então qualquer russo que fosse contra o Império era bem-vindo aqui na Finlândia. Eles clandestinamente entraram com um nome falso dentro da Finlândia e foram se reunir aqui para planejar a Revolução. E aqui foi a primeira vez que o Lenin encontrou o Stalin. E esse museu aqui, ele foi construído na década de 70, quando era aniversário do nascimento do Lenin. Eu acho que aqui foi um lugar histórico, né, onde o Lenin tinha encontrado o Stalin. O presidente da Finlândia quis transformar isso aqui em museu, né, para fortalecer os laços da Finlândia com a União Soviética, porque eu acho que o Lenin tinha assinado a independência da Finlândia e a Finlândia fazia parte da esfera, tinha influência da União Soviética, tinha feito um acordo de paz depois da Segunda Guerra Mundial. Então o museu foi fundado com grande festividade. Aqui entrou líderes soviéticos na época e era uma demonstração do laço, né, que a Finlândia tem com a União Soviética, que oficialmente a Finlândia era neutra, mas na prática era aliada da União Soviética, porque ela na ONU e votava sempre ao lado da União Soviética e tentava fazer de tudo também dentro da política externa para não irritar a União Soviética. Aí depois da Guerra Fria veio um revisionismo de que essa época foi ruim, que a Finlândia estava abaixando a cabeça e meio que se comportando como um servo colonial da União Soviética. E aí isso influenciou com que agora, depois que a Finlândia entrou no OTAN, esse museu vai mudar, não vai ser mais o Museu do Lenin, vai se transformando no Museu de Relações do Oeste, que eu imagino que vai tratar mais negativo como é que a Finlândia era com isso, que agora não é mais assim um museu da amizade entre a Finlândia e a União Soviética, mas mais a relação imperialista e subjeto do imperialismo. Depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, que já não estava lá essas coisas já faz um tempo, né, mas eu digo assim, a partir de 2022, teve uma mudança assim que quem quiser assistir, inclusive, o nosso vídeo falando um pouco sobre a questão da Ucrânia, eu falei sobre o aumento da xenofobia em relação aos russos aqui, tá bem forte, e também tá tendo esse revisionismo, tá? Assim, a Ucrânia, que antes não era considerado ocidente, agora são nossos heróis, são nossos irmãos, inclusive são considerados mais brancos do que os russos, e tem também a questão, assim, de pintar a Rússia sempre como imperialista. Não que a Rússia de hoje não seja, a Rússia de hoje não é a mesma que era a União Soviética, mas estão tentando jogar nesse mesmo balaio de a União Soviética era imperialista, e a Rússia é imperialista, e tudo isso que está acontecendo e o que aconteceu com a Ucrânia, a herança desse período, é um revisionismo terrível. Com certeza que vocês já devem ter visto também a volta, por exemplo, da história do Holodomor, que era uma coisa que ninguém falava antes também. Volta essa história também para falar como a Ucrânia sempre sofreu na mão da Rússia, não sei o que lá. E assim, de minha parte, eu acho uma piada que é país daqui da Europa que falar de imperialismo por parte da União Soviética, por parte dos russos, principalmente agora que estão entrando na OTAN, né? Vamos lá mostrar. Tá vestida de camisa escrito escravo do trabalho. É uma frase do Marx que fala: escravos do trabalho se levantem, tua noria. Os armários do museu para guardar as roupas tinham a foto e o nome das pessoas que visitaram o prédio onde hoje é o museu e o que eles fizeram nesse prédio. E algumas frases estão em inglês, umas estão em finlandês e outras estão em russo. Os notáveis, evidentemente, são Lenin, Stalin, também o presidente do Partido Social Democrata no começo dos anos 2000, Tarja Halonen. A gente ganhou aqui, né, o
passagem para o museu, é como se fosse uma passagem de trem, né? A ideia. Vamos entrar no museu. Quando tu entra na parte de exposição do museu, tu vê um vídeo onde o narrador se apresenta como um Lenin e ele fica narrando a sua visita aqui na Finlândia para esse prédio aqui que virou museu, onde ele encontrou Stalin e onde os dois juntos treinaram com armas para fazer a revolução. E isso foi anos antes da revolução. E uma das partes mais interessantes, né, que desse encontro é o anecdoto de que o Lenin experimentou a salsicha de sangue, que é feito aqui, e falou assim que um povo que faz uma salsicha tão gostoso merece sua independência. Tem uma coisa que eu finalmente vi ao vivo, que eu não achava foto na internet, é o casaco de couro dos bolcheviques. Num livro que eu li sobre a Revolução Russa, falava que os bolcheviques tinham um aspecto criminal, destacava eles da outra população, que eles tinham uma subcultura de se vestir em casaco de couro para ter um aspecto mais militarista. Pô, mó bonito, eu queria esse casaco. Olha ali as abotoaduras que eu fui assim, o martelo, que bonitinho. Aqui tem a Guerra Civil Finlandesa, né, que tem o símbolo dos comunistas. Aqui dos brancos, que em cima dos fascistas finlandeses que foram na década de 30, né? Então, é uma suástica. Esse aqui é da Segunda Guerra Mundial, esse aqui é um grupo de enfermeiras de guerra finlandesa chamado Rotasvärd. Foi proibida quando a Finlândia fez acordo de paz com a União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial, porque eles queriam todos os grupos fascistas proibidos. E Rotasvärd não tinha nada de fascista assim na ideologia, mas a suástica deve ter incomodado os soviéticos como símbolo. É um ursinho ali? É, um cara andando montado num urso. É um fascista em cima do ursinho. Inclusive, ainda existe hoje um partido que é um partido azul e preto, que é referência a esse aqui, que é um movimento fascistoidezinho, mais ou menos o que seria em relação, como se fosse o integralismo, sabe, no Brasil. Só que ao invés de verde, eles usam o azul e preto. A placa, né, da Guerra Civil Finlandesa, tá escrito Viva a Finlândia Soviética, né, porque aqui teve a guerra entre os comunistas e os capitalistas, onde os comunistas perderam e os comunistas, os que conseguiram fugir, fugiram para a União Soviética, os outros foram tudo condenados a campos de concentração. Primeiros campos de concentração aqui na Europa foram construídos aqui na Finlândia. Não eram campos de extermínio, que nem os nazistas, eram campos onde as pessoas eram concentradas e eles ganhavam muito pouca comida e os doentes eram curados, então eles morriam por negligência. E morreu um monte de gente, tinha pessoas que voltavam dos campos esqueletizados, que nem dos nazistas. Isso foi tipo em 1917, antes do nazismo. Aqui nesse museu, por exemplo, isso não é mostrado, em vez disso, aqui é mostrado um gulag da União Soviética mesmo. E aqui, onde está o quadro do Lenin fazendo revolução, tem a mesa onde o Lenin escreveu o Estado e Revolução. Ele escreveu aqui na Finlândia, ele tinha fugido da Rússia para aqui na Finlândia e ficou dormindo aqui em Tampere, na casa de um maquinista comunista. Além disso, aqui era uma casa do sindicato, então aqui ele estava bem seguro. Ele era justo um revolucionário da bolchevique e ele encontrou aqui o Stalin, que era um assaltante de banco que estava financiando a revolução. O líder do lado vermelho finlandês era Otto Wille Kuusinen, que fugiu para a União Soviética. E aqui tem esse cachimbo especial que presos finlandeses que ficaram na Finlândia comunista construíram dentro do campo de concentração finlandês para ele como presente. É uma referência a uma poesia dele, que não está sendo referido aqui, mas eu imagino que tem alguma coisa de porco e religião e xingamento ao capitalismo. Otto Wille Kuusinen, ele era um leninista ferrenho e ele subiu na hierarquia soviética para ser um dos maiores defensores do Stalin e publicou vários livros explicando o pensamento do Stalin e do Lenin.
foto do que o Lenin usou. Eu acho que é tamanho natural. Era baixinho assim? Era baixinho. Tinha 1,50. Ele tá com chapéu. Não sabia. Aqui a gente tá no gift shop. É incrível, né? Aqui tem livros falando da história geral da União Soviética, tem sobre Gagarin, sobre experimentos científicos, aqui sobre a Guerra Civil. Aí aqui embaixo tem viagem pro Inferno Vermelho do Stalin. E aí aqui ao lado já tem livros como O Capitalismo Canibal e Como Ser um Anticapitalista nos anos 2000, o maior comunista da Finlândia. Uma história em quadrinhos. Esse aqui é um livro falando faço o que eu faço, deve ser sobre ditadores, por isso que tem aqui o Lenin, Mao e o César. E aqui tem um livro chamado Na Revolução, só que significa Revolução Capitalista, que como tá escrito Diários de Moscou de 1990 e 91. E é o livro da Hannah Arendt, a Guerra da Ucrânia, contra a Guerra da Ucrânia. E aqui tem um livro sobre luta contra o regime do Putin. Gostei. Ó, a gente tá aqui no gift shop. Tem pra vender coisas normais de museu, né? Aí a coisa mais especial é que aqui tem pra vender a carta que o Lenin assinou da independência da Finlândia. Estou sentindo falta de posters, porque quando a gente veio aqui tinha muito pôster, tinha um fichário cheio com um monte de coisa de pôster, mas como tá fechando, eu imagino que agora já deve ter, sei lá, esgotado tudo. Umas caixinhas de música do Internacional, eu achei bonitinho esse aqui, uma caixinha de sardinha, mas as sardinhas aqui são um chocolate. Aqui, ó, 3 euros. A gente agora saiu do museu, né? E mostra o que tu comprou. Eu senti falta de bastante coisa, assim, a gente veio aqui há 2 anos atrás, né, em 2022, e assim, eu não lembro de ter visto nenhuma diferença, nenhuma mudança em relação a coisas sobre a Ucrânia, nem nada do tipo. Eu imagino que isso vão deixar realmente só para quando reformarem e transformarem o museu em outra coisa, pelo menos ali não colocaram mais. Peguei esse pinzinho aqui, cartão, e um Che Guevarinha aqui, só tinha só 2 desse aqui. Eu lembro que tinha dele grande da outra vez que a gente veio, mas era, sei lá, bem caro, e na época eu ainda tava pagando em reais. Aí esse aqui foi 5 euros. O todo acho que deu 9 euros, que esse aqui foi 50, esse aqui foi 3. Eu senti falta das coisas assim, de merchan. Eu senti que tem bem pouco comparado à outra vez que a gente veio, mas eu acredito que é por estar fechando o museu, né? Então, imagino que quem comprou, quem não comprou, não compra mais. A gente passou por um guia particular que tava explicando para um cara só sobre o museu. Ele falou que esse aqui é o museu mais odiado da Finlândia e que tava tendo difícil de financiar porque escolas não estavam querendo trazer os alunos aqui, porque sempre tinha algum pai que reclamava: vocês vão trazer pro museu do leninismo, ficar glorificando o comunismo, essa coisa. Não, meu filho não vai pra uma coisa horrorosa dessa. E por isso que o museu tá fechando e vai mudar para um museu que agrade mais esse tipo de pai. Eu acredito que não deve ser só os pais, né? Isso aqui deve ser para agradar outras pessoas, porque a depender do tipinho de pessoa, eu acho que não gosta, se for um facho mais facho, não gosta de nenhum tipo de museu, né? De museu de arte, né? É uma pena isso, porque eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa, sim, de um museu que mostre como era a vida dessas pessoas, que existe uma outra fórmula, que existe outras formas de vida para além dessa coisa horrível que a gente está vivendo agora no capitalismo tardio. É uma pena que a gente está vivendo um momento desse, assim, de revisionismo mesmo, tanto da volta da extrema-direita como um total apagamento de qualquer coisa que seja relacionado à esquerda e à União Soviética. Tá lamentável, cada dia pior. Aqui tá ruim também, sabe? Eu sei que a gente tem pouquíssimas esperanças no Brasil, especialmente agora em período de eleição, né? Mas aqui também tá tendo muitas derrotas simbólicas e materiais. Esse aqui, como a propaganda desse museu era que ele era o único museu sobre o Lenin no Ocidente. Não tem no Ocidente nenhum, e na Rússia também a maioria dos museus sobre o Lenin ou sobre a União Soviética foram fechadas ou transformadas justo em museus como fica mostrando os horrores da União Soviética e do comunismo. E assim, a gente já foi em museu... A gente já foi em museu na Estônia, na Letônia, na Lituânia. Geralmente falam da ocupação nazista e ocupação soviética, ou do comunismo, é sempre dos horrores do comunismo. Tem uma coisa, assim, muito pesada de fazer um doisladismo, de falar, nossa, a gente sofreu na mão dos dois. E muitas vezes coloca como pessoa que foi perseguida por comunistas um nazi declarado. E eu tinha realmente muito medo de que esse museu se tornasse uma coisa assim, mas
vindo de como as coisas estão, eu acho que não dá pra esperar nada de muito diferente. Vamos ver o que que tem. Eu não sei quando que vai abrir o museu novamente. Eu sei que ele vai fechar em novembro, vai abrir a partir do ano que vem. Quando abrir, a gente vem aqui e passa a raiva junto e mostra pra vocês. Então comentem o que vocês acharam desse museu. Lembre de deixar um like e na caminho.